Buenos dias, pessoal. Meu nome é Hector, bem-vindos ao Garbage Collector. Hoje eu quero falar especificamente sobre os softwares da Red Hat. Hector, eu quero testar o software da Red Hat, mas eu não tenho dinheiro para pagar a subscrição, ou eu tenho dúvida se vale a pena ou não pagar a subscrição, mas eu queria testar. E existe uma forma de você fazer isso, pessoal, através de um programa chamado Developers Program da Red Hat, beleza? Tudo que você precisa fazer é criar uma conta, e essa conta ela vai servir para você acessar a documentação oficial da Red Hat, os softwares e os repositórios da Red Hat e também aquelas dúvidas que você pesquisa lá no seu buscador favorito. E quando você pesquisa a sua dúvida, você encontra, você fala, é exatamente isso que eu precisava, é exatamente isso que eu precisava. Aí você clica lá e ele pede para você fazer um login. Você fala, se eu tenho conta, como que eu vou fazer? Essa conta serve para isso, pessoal. Por que você vai querer testar um software desse? Por exemplo, você só trabalhou com versão Community e você vai para um cliente que utiliza a versão Enterprise. Por exemplo, eu só tinha trabalhado até então, antes, com a versão Community do OpenShift, que é o OKD, Origin Kubernetes Distribution, e eu poderia testar a versão original, a versão Enterprise do OpenShift, com esse tipo de conta. Na época eu não sabia, Você, sei lá, tem um problema no seu AWX e você quer saber se isso acontece também na versão Enterprise. Aí você pode instalar a versão do Ansible Tower, agora chamado de Ansible Automation Platform. Você pode testar também essa forma. Por exemplo, tem um amigo meu que gosta bastante de segurança e ele me perguntou se ele podia instalar o Red Hat na máquina dele. E eu falei que sim, você pode utilizar a sua conta do Developers Program. Naquela época eu já conhecia, então pude falar para ele a respeito disso. E por quê? Porque ele queria testar o HEL, o Red Hat Enterprise Linux Server na máquina dele e ativar aqueles perfis de segurança. Perfis de segurança para fazer esses testes, tá? Quem me conhece, quem trabalhou comigo, sabe que durante muito tempo eu falava bastante mal da Red Hat, meu? Mas o quê? Bom, claro que eu fui mudando de opinião, não mudei de opinião porque eu acabei vestindo esse chapéu, mas porque eu fui pesquisando durante o processo como que funcionava, e foi aí que eu descobri desse Developers Program. Então é uma coisa pública, é relativamente fácil de encontrar, mas eu acredito que as pessoas não sabem, é por isso que eu vou falar disso, beleza? Tudo que você precisa é criar uma conta. Então, eu vou mostrar isso para vocês agora, não vai ter tanto terminal assim, vai ser mais uns formulários ali, etc. E eu vou mostrar como que você instala o seu HEL, o Red Hat Enterprise Linux Server, e como você ativa a subscrição, beleza? Utilizando o Subscription Manager, que é uma coisa que eu nem sabia que existia. Então vamos lá, espero que seja útil aí para você e até a próxima tela. Muito bem, estamos aqui agora um pouco mais colorido e vamos abrir então o nosso navegador para criar a nossa conta. Estou aqui, pessoal, com aquele... Como é que chama isso aqui? Private Window. Estou com o meu e-mail aberto aqui, tá bom? Tá limpinho. E aí você tem duas opções. Eu vou deixar uma página aberta aqui que é access.redhat.com. access.redhat.com. Aqui nesse access.redhat.com a gente acessa, por exemplo, as nossas subscrições, os nossos downloads. Você quer baixar, por exemplo, o Linux da Red Hat, o HEL. Você baixa por aqui. Você quer baixar outros binários, outros pacotes, por exemplo, o pacote da instalação, do Ansible. A gente chama de bundle. Você baixa por aqui também, beleza? Então eu vou deixar essa página aberta. E aí, por que eu mostrei isso aqui antes? Se você criar uma conta aqui em Register, aqui nesse botão aqui, desse lado aqui, desse lado aqui, você vai conseguir criar uma conta que vai te permitir acessar aquelas dúvidas, aquelas soluções que tem por aí que eu comentei no início do vídeo. Você consegue acessar, mas você não tem as subscrições. Para ter as subscrições, você precisa criar a conta lá no Developers Program. Você pode usar a conta que você já tem para consultar essa base de soluções da Red Hat
para sua developers, para sua conta da Developers Program. Você simplesmente faz meio que um upgrade. Então eu vou começar lá e vou vir para cá, tá bom? Mas tanto faz, eu poderia criar ela aqui e passar para lá. Então o Developers Program você pode digitar aí no seu buscador favorito por Red Hat, No Cost Subscription, Red Hat Developers Program, mas eu vou acessar direto o endereço aqui, tá bom? Que é developers.redhat.com e aí /register para você já cair no formulário de cadastro. Esse formulário de cadastro vai ser muito parecido com o outro que eu vou criar já já. Então, eu vou escolher um login para mim aqui. Tá bom. Eu vou criar então o Hector Gmail, beleza. Endereço de e-mail. Por meu e-mail do Gmail aqui, meu primeiro nome, meu segundo nome, meu job role, eu vou colocar aqui, não tem, System Administrator, uma senha, beleza. Eu concordo aqui com esses termos, tá bom? E eu vou pedir para não receber e-mail a respeito disso e vou criar minha conta. Feito isso, ele vai pedir para que eu verifique a minha conta lá no meu e-mail. Chegou o e-mail aqui, ó. Nossa, foi rápido. Clicando aqui, eu clico aqui para fazer a verificação do meu e-mail. Beleza. Perfeito. Essa conta que eu tenho agora, eu posso utilizar para fazer o login nesta página aqui. Então vamos lá, login. E aí ele já percebeu que você já tinha uma conta lá do Developers Program e vai pedir para você fazer o update. Se você fizesse o processo inverso, ia ser mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Aqui ele vai pedir um pouco mais de informações para vocês. Vai ter que digitar seu endereço, seu telefone. Então vamos lá. Uma conta pessoal. Personal. Password, mais uma senha. Confirma a sua senha. Title, vocês têm Administrator, pode deixar, não tem problema. Country. Brasil. Address line. Beleza. Postal code. Cidade. Phone number, né? Beleza. Submit. E aí ele vai me jogar para aquela tela que eu comentei para vocês. Tá vendo ali em cima? Ó, você tem subscriptions. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Foi muito. Você tem ali em cima subscriptions e downloads. Aqui em downloads, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. É onde você consegue baixar. Olha aqui, o Red Hat Enterprise Linux. Você clica aqui. Outras coisas que dá para baixar aqui, o Red Hat Virtualization, Identity Management, que é o FreeIPA, né, a versão FreeIPA, Satellite, coisas do tipo. Olha o Ansible aqui, ó, que eu comentei também. Então eu vou clicar aqui no Red Hat Enterprise Linux e você vai poder selecionar a versão ali. Ele sempre faz essa verificação. Você pode selecionar a versão aqui do software que você quer. Por exemplo, eu quero a versão 8.6. Não, eu quero versões mais antigas. Aí você seleciona e baixa por aqui, ó. Ou a versão de ISO, né? A versão somente de boot, a versão completa. Você tem imagens para você rodar no KVM, esse tipo de coisa. Dá para converter para o VirtualBox se você quiser também. Beleza. O que eu tenho aqui em Subscriptions? Em Subscriptions eu tenho as minhas subscrições. No nosso caso, a gente só vai ter uma. Eu vou tirar o zoom da tela aqui um pouco, mas eu vou deixar ela grande. Aí. No nosso caso, a gente só vai ter uma. Olha só, vou clicar aqui em Subscriptions. Pode ver que tem duas aqui, que uma é beta, a outra é a nossa, a que eu estou falando aqui. Então, olha só, a beta, beleza, não precisa se preocupar com ela. E o Red Hat Developer Subscription for Individuals. Essa nossa subscrição, ela nos dá direito a algumas coisas. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ela dá direito a utilizar o HEL, que você pode ver aqui, ó, Red Hat Enterprise Linux Server, tá bom? Ela dá direito a você utilizar o OpenShift, né? O OpenShift da Red Hat. Ela te dá direito a utilizar o Ansible Automation Platform, o Ansible Engine, né? Que é o Ansible puro ali de linha de comando, e também dá o direito, por exemplo, de usar o JBoss. Tem outras coisas aí, eu vou mostrar um exemplo, por exemplo, com o JBoss. Na nossa subscrição, pessoal, a gente tem uma informação importante. Eu vou clicar aqui em Subscriptions
você tem uma informação importante que é o Pool ID. Olha só, eu vou clicar aqui na Subscription e eu tenho este Pool ID aqui, ó. Este Pool ID. Esse Pool ID você vai utilizar quando você for registrar o seu sistema. E para mostrar isso agora, eu estou com a instalação aqui do Hell 8. Eu tive que usar o 8, porque se eu utilizar o 9 ainda não tem JBoss pro 9, tá? Então eu vou usar o 8 mesmo. Eu estou com a instalação engatilhada aqui numa máquina virtual, ó, e eu vou seguir ela por aqui. Então essa aqui é a primeira tela, você botou o CD, pediu para instalar, pá, ele cai aqui nessa tela, tá bom? Se você nunca viu, está vendo agora a instalação do Red Hat Enterprise Linux 8, HEL, R-H-E-L. Beleza. Inglês, deixa em inglês mesmo, continue. Olha só. Seleciona o disco. Opa, como eu já tinha coisa instalada aqui, peraí. Pronto. Selecionei o disco, o teclado está certo. Vou falar aqui que é América São Paulo. Beleza. Software GUI Selection. Eu vou pedir para ele fazer a instalação do Workstation, que é com a interface gráfica, eu não quero só um servidor. Vou criar o usuário aqui do root. Digita a senha. Beleza. Vou criar um usuário normal também. Legal. Transforma ele em administrador. Beleza. E aí, você pode já registrar o seu sistema aqui ou não. Eu posso simplesmente pular essa parte. Eu vou ter que registrar lá depois. Eu vou registrar aqui e depois eu mostro para vocês também como ativa. Lembra que eu falei daquele meu amigo que queria ver aquelas políticas de segurança, aqueles perfis? Ele está aqui, ó. Que você pode ir habilitando esses perfis aqui dependendo da região que você trabalha, mora, etc. Mas beleza, eu não vou fazer nada disso aqui não. Deixa eu já registrar aqui só para mostrar para vocês. Eu vou usar aquela minha conta. Opa! Ah, perdão, eu tenho que conectar na rede aqui, ó. Às vezes conecta, às vezes não conecta. Conectei na rede. Done. E agora se eu clicar aqui, ó, Connect to Red Hat, ele vai pedir a sua conta. Eu vou pôr a conta que eu criei lá, que era Hector Gmail e a minha senha. Aqui você pode setar o propósito desse sistema e conectar no Red Hat Insights para você consegue visualizar algumas coisas mais lá pela internet, né? Mas beleza. Register, ele vai demorar um pouquinho, se eu não errei a minha conta, né? E ele vai registrar essa máquina lá naquele painel de subscription que a gente estava vendo. Eu vou abrir uma nova aba aqui enquanto ele completa. Eu não lembro se ele aparece lá. Bom, beleza. Disse aqui que completou, tudo bem. Vou clicar em Done. E olha só, vamos ver se ele vai aparecer lá. Ó. Deixa ele voltar aqui. Legal. Agora, o que ele está fazendo, pessoal? Agora ele está atualizando aqui, ó, a lista de pacotes. Porque como eu registrei essa máquina, ele já falou, opa, esse cara tem acesso aos pacotes do Red Hat, da Red Hat. Então ele está atualizando a lista de pacotes para fazer a instalação já com os pacotes atualizados e não necessariamente só com aquilo que está nessa ISO que eu estou utilizando aqui, tá bom? Deixa ele atualizar. Enquanto isso, deixa ele aqui no cantinho, eu vou voltar para aquela página que eu estava falando e vou clicar aqui em Systems, eu vou abrir numa nova aba. Olha só que interessante. Aqui em Systems, ele já vai aparecer aqui, olha lá. Isso aqui é o domínio que ficou lá na minha máquina, eu não mexi nisso, mas ele já identifica, ó, você tem uma máquina, é um sistema virtual, a última vez que eu verifiquei foi essa aqui, tá válido, né, sua subscrição. Se tiver vermelhinho é porque tem alguma coisa errada, você vai ter que corrigir. Você pode apagar isso aqui. Enfim, não é a intenção mostrar isso aqui, tá bom? Vamos voltar aqui e ver se ele... Beleza. Então, olha só, Installation Source, ele está escolhendo o CDN da Red Hat. Por quê? Porque eu registrei minha máquina. Se eu clicar aqui e mudar, por exemplo, só pro disco, ele não vai baixar nada, tá bom? Eu vou clicar aqui para ele usar só o disco, por quê? Porque eu quero que essa instalação aconteça mais rápido, eu não quero esperar tanto tempo assim, tá bom? Deixa eu atualizar aí de novo. Mas é só para mostrar para vocês que você vai ter acesso aos repositórios se você registrar a máquina nesse momento. E aí vou selecionar de novo aqui Workstation, Done.
Essa instalação é a mesma coisa para o CentOS, para o Alma Linux. E agora sim, Begin Installation. Vamos ver se não demora tanto. De qualquer forma, eu vou... Não, vou deixar aqui, vamos lá. Cara, eu assisti a instalação inteira. Beleza, instalação finalizada, reiniciar o sistema. E aqui, pessoal, ele já está pronto, tá bom? Ele ficou verdinho ali atrás na tela do subscription ali. Então significa que eu consigo fazer atualizações e esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou cadastrar esse sistema e vou cadastrar ele da forma pelo terminal, que você faria, por exemplo, se você tivesse pulado aquela fase no início ou se você estiver usando um disco de máquina numa cloud, algo do tipo, tá bom? Deixa ele botar aqui. E para fazer isso eu vou... Tá, primeiro eu vou deixar normal e depois eu vou maximizar essa tela aqui. Para quem não sabe, o Hell 8, né? Ele passou a utilizar somente o GNOME, não tem mais o KDE como opção. Aqui ele pede para você aceitar uma licença, não tem mais isso no Red Hat 9. Legal, já está tudo certo ali. Finish. Eu vou entrar aqui com o meu usuário, Hector Guido. E aí você vai cair no Gnome 3. Isso, Gnome 3. Opa. Ah lá. Legal, pessoal. Aqui, se eu executar... Deixa eu maximizar aqui um pouco. Eu não gosto muito dessa forma que ele... Opa! Ele tem esse boas-vindas aqui. Tudo bem, legal, né? Isso. Inglês. Desativa. Isso não tem mais no 9, tá? Eu particularmente não gosto dessas coisas que aparecem. Mas tudo bem, não é o foco aqui do... Então, beleza. Se eu fizer um DNF update, ou, por exemplo, sudo-i, vamos virar um root aqui, né? E se eu fizer, por exemplo, um DNF update, ele vai até o repositório da Red Hat. Vai atualizar, né, a situação ali da subscrição e vai me dizer o que tem para se atualizar de pacotes. E aí você tem a comprovação de que está funcionando a sua subscrição. Se a sua subscrição não estiver funcionando, ele não vai conseguir ir lá nos repositórios da Red Hat. Ele já apareceu um pop-up aqui dizendo que tem atualizações, então está funcionando, tá bom? Existe então tudo isso de atualização para fazer. Eu não vou fazer, legal. Eu vou procurar, por exemplo, DNF Search JBoss, só para mostrar um negócio para vocês. Ele vai trazer alguns pacotes, mas ele não vai trazer todos os pacotes do JBoss, porque a gente precisa eventualmente habilitar aquele repositório, tá bom? Diferente do Fedora, do OpenSUSE, do Debian, que você praticamente tem tudo ali no repositório que já vem instalado, né? Aqui no Red Hat é um pouco diferente, no Hell é um pouco diferente, tá bom? Então beleza, ó, tá vendo? Veio pouquinha coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui vou descadastrar essa máquina, então Subscription Manager é um comando chamado Subscription Manager. Se eu não me engano, é um register. Então é isso mesmo. Subscription Manager, register. Ele vai desregistrar essa máquina. Aí você já está vendo esse pop-up aqui, ó, dizendo que para você se registrar para conseguir receber atualizações. Deixa eu ver se eu consigo. Opa! DNF Update. Agora, tá vendo? Ele não consegue, ele diz que não existem repositórios ali
para ele utilizar, tá bom? Porque você executou um registry. Se você tiver com a subscrição inválida, ele simplesmente vai ser rejeitado quando tentar chegar lá nos repositórios da Red Hat. Eu vou voltar aqui na tela de trás, que tinha os nossos sistemas, e agora você vai ver que não tem, vamos ver? Ah lá, não tem mais nenhum, tá bom? Então, eu vou registrar essa máquina agora pelo terminal. Eu só vou atualizar um pouco, só vou atualizar o nome dela para ficar um pouco melhor. Então, hostname ctl, set hostname. Eu vou chamar esse cara de hell.garbagecollector.local. Pronto. E aí eu vou fazer a subscrição agora manualmente. Então, Subscription Manager Register. Eu posso passar usuário e senha ali no terminal direto, mas eu prefiro digitar eles aqui para não mostrar. Então, beleza. Agora eu vou fazer subscrição manualmente. Se eu acertei o usuário, acertei. Agora o sistema, pessoal, ele vai aparecer aqui atrás, ó, naquela tela de subscrições, ele vai aparecer com uma bolinha vermelha. Olha lá, ó. Significa o quê? Quadradinho, que não está com a subscription ativada. E aí é o que eu vou voltar naquele assunto que eu falei para vocês do Pool ID. Existem várias formas de cadastrar a máquina para que ela receba atualizações, mas eu vou mostrar uma aqui que você pode utilizar a subscrição que você quiser. Normalmente os clientes da Red Hat têm mais de uma subscrição, então precisa escolher corretamente, tá bom? Eu vou voltar aqui na minha tela de subscrição e vou copiar esse Pool ID. Copiando esse Pool ID, eu vou usar ele aqui agora, porque mesmo assim, pessoal, se eu der um DNF update aqui agora, olha lá, não tem repositórios. Então eu vou atachar esse Pool ID. Esse Pool ID ele é atachado automaticamente lá no início da instalação, quando eu coloquei aquele usuário e senha, mas aqui eu vou fazer manualmente, porque eu desregistrei a máquina. Subscription Manager, attach, traço pool, colo o Pool ID aqui. Sim, eu copiei do meu desktop e joguei na máquina virtual, porque o libvirt tem o KVM aqui tem essa facilidade. Quando ele atachar esse pool, a máquina lá vai ficar verdinha, em vez de um quadrado vermelho, vai aparecer um círculo verde. Olha lá, ó, Registration Successful. Vamos ver se ele já atualiza aqui, ó. Olha lá, tá verdinho, significa que tá tudo certo. E, obviamente, eu não falei, mas se você prestar atenção no nome da máquina, agora está hell.garbagecollector.local. Legal, showzinho. Cadê a máquina aqui? Opa, legal, tá bom? Deixa eu deixar essa máquina aqui em full screen agora. Fica melhor, né? Opa, não. 1920... por 1080. Keep Changes. Full Screen. Estamos agora então no terminal completo. Para quem tem dúvida, né, esse é o background que eu uso no meu fundo lá, mesmo sendo do Fedora, né? Eu uso esse cara aqui, ó. Eu gosto desse papel aqui. Bastante discreto e bonitinho. Então, beleza. Deixa eu abrir meu terminal aqui. Maximizar um pouco aqui a fonte. E aí eu vou habilitar o repositório do JBoss. Se você quiser testar o JBoss, por exemplo, você poderia habilitar repositório de outras coisas, né? Por exemplo, se bem que do Ansible não precisa, porque a hora que você rodar Playbook ele mesmo habilita para você. Mas, de qualquer forma, eu vou habilitar um repositório aqui pelo próprio Subscription Manager. O Subscription Manager, ele consegue listar todos os repositórios que você tem repolist. Não, repos. Traço list. Pipe grep, eu vou fazer aqui um EAP, pessoal, que é o Enterprise Application Server. Uou! Esqueci de virar root. Beleza. Esses repositórios, eles estão todos lá. Normalmente eles estão todos lá no /etc e 1.repos.d. Aí tem um cara lá chamado redhat.repo, ó. cat /etc
e 1.repos.d, redhat.repo, tem tudo aí. O Subscription Manager só vai ajudar a gerenciar esses caras aí. Aí eu vou pegar o repositório do JBoss e vou ativar pelo próprio Subscription Manager. Deixa eu tirar um pouco da fonte. Ó, tem vários, tá bom? Eu vou fazer então Subscription Manager repos-enable. Legal. E vamos tentar acessar então a documentação da instalação do JBoss. Deixa ele carregar o Firefox. Beleza. Tá bom? Essa é a página inicial do Firefox. Olha lá. Beleza, beleza. Abre uma nova aba aqui, cancela isso. E eu vou digitar aqui mesmo JBoss Red Hat Installation. Você vai encontrar aquelas documentações que sempre aparecem aqui, ó. Tá vendo que está dentro de access.redhat.com. Aqui eu estou dentro da máquina virtual. E aceito, deixa eu progredir. Legal. Ah, nem precisei me logar, desculpa, aqui não precisei me ligar. Mas deixa eu voltar aqui na... Opa, algumas precisam. Eu vou pegar aqui o 7.4. 7.4. Installation. Só se não precisar mais. Mas eu me lembro que algumas precisam sim. RPM Installation aqui do JBoss. Eu vou habilitar aqui o repositório da forma que ele está pedindo. Ó. Beleza? Então, esse é o formato. Então, vai lá. Subscription Manager. Então, começando por aqui. EAP Minor Version 7.4. Só um exemplo, tá, pessoal? Só para mostrar que vai funcionar. Hell Version 8. Opa. E ARC x86_64. Na verdade não tem esse X. Tem o X, tem o X. Isso. Obviamente, ele te dá alguns exemplos aqui que você pode utilizar para preencher esses valores. E quando ele habilitar esse repositório, eu vou executar aquele search de novo e vai aparecer um montão de pacotes do JBoss. Nada muito novo aqui, pessoal. Claro, pode ser novo para quem não conhece, mas é uma forma de demonstrar que você pode sim testar os softwares da Red Hat pelo... Olha, acabou de habilitar. Sem precisar pagar por isso, o que é muito legal, porque você pode usar isso como estudo. E obviamente é assim também. É dessa forma que o pessoal consegue os pacotes, essas coisas, para as outras versões lá, como era o CentOS e agora o Alma Linux, e entre outros, né? Ah lá, atualizou aqui. Agora eu vou fazer um search. Ah, ele não gravou. DNF search JBoss. E ele vai trazer um monte de pacotes a mais. Vai demorar um pouquinho, porque ele vai atualizar agora esse novo repositório. Olha lá. E agora ele vai encher a tela aí de pacote. Showzinho, então, pessoal. Bacana isso aqui, né? É uma forma de você testar, então, as suas coisas aí nas ferramentas da Red Hat, beleza? Claro que você pode utilizar as versões Community também, se você quiser. Por exemplo, Hector, mas não tinha acesso ao Ceph. Eu queria testar o Ceph. O Ceph você pode utilizar o Community, não tem... Sinceramente, não tem diferença nenhuma, inclusive para plugar o OpenShift mesmo, direto no Ceph Community, ele não faz distinção. Agora, para o Hell, para o JBoss, para o Automation Platform, para o OpenShift, aí você pode utilizar as versões da Red Hat, tem algumas diferenças e você pode descobrir isso aí no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil e vejo vocês no próximo vídeo por aí dessa vida nossa, meu Deus. Adeus. Ah, você ainda está aí, significa que você assistiu tudo ou saiu pulando, né? Eu esqueci de dizer, pessoal, que o processo de subscrição muda de software para software. No caso do Hell, é aquele durante a instalação e utilizando o Subscription Manager. Mas no caso do Ansible Automation Platform, por exemplo, depois da instalação, você precisa taxar a sua subscrição no dashboard que você acessa pelo navegador. Já o OpenShift, por exemplo, você atacha a sua chave
de utilização das imagens, etc., no arquivo de instalação do OpenShift, beleza? Então ele muda. Esse que eu mostrei, obviamente, é somente para o réu. Agora sim, adeus pessoal, tipo, até o próximo vídeo.